E agora, gente, agora é quando o Mendonça vai botar o dedo na ferida e vai falar diretamente do STF, dos métodos inquisitórios do Moraes. E você tem que entender o que ele vai dizer agora aqui, dentro do contexto em que a gente vive. Presta atenção aí, vou até voltar um pouquinho pra você ver. Tribunal Federal, como a sua função que eu reputo mais essencial, será a Corte de Defesa das Garantias dos Direitos Fundamentais. A corte que tem que defender direitos e garantias fundamentais. Por que será que ele tá falando isso, hein? Isso envolve, talvez, repensarmos a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar crimes. Competência originária, foro privilegiado. Penso que o papel primeiro do Supremo Tribunal Federal é garantir a defesa de um justo processo. Ah, louco, agora sim ficou tudo muito claro, gente. Vocês viram aí? O papel do Supremo é garantir o quê? A defesa de um justo processo. E falou ainda de acabar com o foro privilegiado. Vocês entenderam o ponto aqui? Ele foi muito sábio aí. Em vez de ele criticar diretamente o Moraes, o STF, de modo pessoalizado, ele fala como que o STF deve agir. Mas isso só é relevante porque o STF não tá agindo assim. Veja que ele poderia falar 1000 coisas que o STF tem que fazer. Tá previsto 1000 atribuições ao STF. Basta pegar lei, regimento interno, Constituição. Por que ele escolheu isso? Defesa dos direitos fundamentais, acabar com o foro privilegiado. Porque o STF tá descumprindo o seu papel, porque tá julgando um monte de gente lá do 8 de janeiro que não tem foro privilegiado. Porque estendeu o foro privilegiado para pegar o Bolsonaro. Porque tá descumprindo os direitos dos réus. Ele encontrou uma maneira elegante, mais clara de condenar as ações e os métodos imorais. O Mendonça condenou o que o Moraes faz hoje, porque se o STF já garantisse um justo processo, o ministro não precisaria falar disso, eu não estaria lá falando disso. O recado aqui é claro. Os processos criminais que o STF está julgando hoje estão longe de terem qualquer resquício de justiça. Bravo! Excelente, ministro André Mendonça. E aí a gente está no ponto aonde eu queria chegar. Vocês entenderam a estratégia brilhante aqui do ministro André Mendonça? Gente, desde que ele chegou em Portugal pro Gilmar Palusa, ele não parou de falar verdade atrás de verdade. Ele não parou de criticar o Supremo. Ele não parou de expor os abusos do Supremo, de Moraes, de tudo o que tem de errado no Supremo. Ele defendeu as reformas necessárias para modernizar o Estado, para acabar com injustiças. O ministro André Mendonça fez algo muito inteligente. Ele foi pro Gilmar Palusa como um verdadeiro cavalo de Troia para poder falar em público as críticas ao STF no ambiente de congresso, aproveitando a visibilidade do evento, porque ele sabe como que esse evento é polêmico e como a imprensa fica de olho em tudo o que acontece por lá. Mais do que isso, Mendonça sabia que lá no Gilmar Palusa todos os demais ministros vão ficar na mesma lenga-lenga de defesa da democracia, golpe, discurso de ódio, desinformação, regulação das redes, isso e aquilo. Aí ele foi pra lá para ser um contraponto aos demais ministros e aproveitar o megafone que ele recebeu para não deixar os outros controlarem a narrativa. E fazendo tudo isso, ele tá ajudando tremendamente a direita, mas mais do que a direita, a população brasileira, o que é justo, o que é certo. E agora eu quero ver a sua opinião. O que você achou aí dessa estratégia e dos discursos do ministro André Mendonça? Conta aí pra mim nos comentários.